Boa noite, pessoas! Então vamos para uma live solo filosófica agora, pois eu vou contar para vocês qual é o do comer, rezar e pilotar. Vocês já assistiram o filme Comer, Rezar e Amar? Pois eu já falei por aqui que muitas pessoas, algumas amigas, sempre me disseram que esse era o meu filme. Realmente, parece demais, porque eu vivi muito igual tudo aquilo dali, daquele filme. Então eu recomendo que vocês assistam, é um filme muito bom. Comer, Rezar e Amar. E eu transformei em Comer, Rezar e Pilotar para essa minha nova aventura, que eu tô considerando como se fosse uma aventura sabática, né? Aquele ano sabático que as pessoas tiram em outros países. Eu conheci muitos, já contei também que os pais costumam enviar os jovens para fazer uma viagem de um ano por aí, em outros países, sabe? Isso é uma preparação profunda muito grande. E então eu resolvi fazer isso, né, neste momento da minha vida, aos 44 anos de idade, enquanto eu tô firme e forte. Eu já fui mochileira, já vivi mundo afora, não sou nada urbana, como muitos me conheceram em Belo Horizonte, e por isso até se assustaram, né, com essa minha atitude, essa minha ação, essa minha decisão de largar tudo e partir para a estrada, né? Motochilar agora. Pois bem, o comer, rezar e pilotar, ele é um movimento pessoal para autoconhecimento, desenvolvimento e transformação. Muito vem se falando de que meditar, quer dizer, pilotar é meditar. E eu perguntei, será que você medita mesmo? Pilotando, porque a meditação a gente não faz só por um momento, né? A gente faz tudo, ou deveria fazer tudo em meditação. Então, quando a gente acaba de pilotar num raid de final de semana, os raids urbanos, como eu costumo falar, e aí você chega segunda-feira, será que você realmente meditou no final de semana? Trouxe a sua meditação para toda a sua semana, porque senão está sendo apenas um escape a sua motoca, né? Está sendo apenas um escape, como ir para balada, como buscar a diversão, que não tem problema nenhum, o lazer faz parte da nossa vida, considerada inclusive pela Organização Mundial de Saúde, parte, né? Dessa compreensão, né, do que é saúde geral mesmo. Mas não como escape, né? Não tem problema nenhum você escolher o lazer que vai te proporcionar os resultados, né, ao longo de toda a semana. E não só detonar ali o final de semana. Assim como a gente exagera no carnaval ou fica esperando as férias o ano inteiro, né? E parece que não resolve nada por causa disso. Então, esse meu projeto, esse meu momento, esse meu retiro nas estradas, né? Comer, rezar e pilotar, que vem deste filme Comer, Rezar e Amar, é isso. É essa busca para mim, e de apresentar para todos, com a possibilidade da internet, essa questão mais profunda. Então, como eu disse que tanto se fala que pilotar é meditar, nós vamos começar a mostrar isso mesmo para que todos tenham resultados. Bom, hoje então foi dia de rezar, né? Eu venho pilotando, venho comendo bastante. E o que significa o comer para mim? Significam esses prazeres, né? O lazer, mas de uma forma que a gente deguste, de que a gente aproveite com todo o sabor os prazeres da vida, né? Não só na comida, mas num bar, encontrar as pessoas, né? Nesse movimento todo. Como eu fiz no domingo mesmo que eu cheguei. Eu fui num bazar das aceleradas, que são umas das mulheres motociclistas aqui de São Paulo. Conheci um monte de gente, fui no point deles aqui, comi. Então assim, né, foi a parte do lazer. E eu vi que o lazer lá para eles estava muito
como é em todo lugar, né, algumas pessoas muito exagerado, né, muitas pessoas bêbadas, muitas pessoas com ideias de acordo, né, com a quantidade de bebida que não tinha nenhuma utilidade para mim ali. Então eu prestigiei um evento, conheci pessoas bacanas que estavam sãs, conheci pessoas bacanas que estavam já fora da caixinha, assim, também, né? Sem julgar, mas não é o que eu busco, né? No motociclismo e na minha vida. Eu prestigio, eu vou a alguns lugares, vou a alguns bares, me encontrar com as pessoas com esse intuito de um momento de lazer, né, de prazer, de conhecer, enfim, né, as coisas do mundo, que pode ser de qualquer forma, um parque de diversão, uma festa, né, sair para jantar, comer alguma coisa. Então essa é a parte do comer deste meu projeto pessoal. O rezar é exatamente isso, o rezar, o conectar, né, com a essência maior, com a sua crença, com o que quer que você tenha, né, religião, espiritualidade, você mesmo, né, a essência profunda de cada um, do universo, a energia, o que for também, sem rotular, né, e respeitando todos que encontram de alguma forma essa conexão. Pois é, comer, rezar e pilotar. Para mim foi perfeito isso, porque esse filme Comer, Rezar e Amar realmente me representa. Realmente é como se fosse um filme comigo ali, sabe? Eu vivi aquilo dali, eu fiquei em mosteiros, eu fui conhecer países, comi coisas diferentes, tive um amor também nesse período, né? Isso já faz, acho que mais de 15 anos atrás. Vem que eu tô aqui em São Paulo por enquanto. Então hoje foi o dia de rezar e eu escolhi uma linhagem que eu gosto muito, que nessa época, né, que eu tava de mochileira, eu me tornei aluna do budismo, tive um mestre, mestre tibetano, mas não sigo o que nomeiam religião. Porque na verdade não era para ser uma religião, né? Apesar de terem os rituais, mas eu entendo que o homem criou, né? Mas para mim não é a religião. Nós necessitamos de práticas e rituais habituais para que a gente possa se orientar. Por isso que a sociedade vive de regras sociais, né? De regras de etiqueta, né, até mesmo de política, porque a gente precisa ter uma organização numa linha para que a gente consiga conviver, né? Então, a religião, as práticas espirituais, a espiritualidade gera isso, né, nesse nosso nível material e humano, para que a gente possa trazer em forma de peças, objetos, imagens, gestos, né, uma concentração até que a gente consiga utilizar, né, de outros corpos mais sutis, somente mente, sensações e depois o nosso próprio espírito, né, de forma que a gente não precise mais de representações, né, uma vela, um terço, né? Mas é bonito, eu mesmo uso japamala, minha mãe me deu um tercinho, né, que anda numa caixinha que eu até mostrei, tá aqui dentro da minha bolsa, com um mix de coisas, né, tem a imagem de uma divindade hindu, então um mix de coisas, né, tá aqui, ó, uma caixinha que era minha santinha quando eu era criança, Nossa Senhora das Graças, o tercinho dela, tem cristais, tem aqui Ganesha, né? Então são símbolos que ancoram e trazem pra gente um conforto, né? Que a gente coloca nessa representação aqui, proteção, amparo, né? Enfim. Então, como hoje foi o dia de rezar, eu sei que aqui em São Paulo tem vários templos e centros budistas, e aí eu fui até um que é aqui pertinho, e fiz uma prática hoje. Coincidentemente, né, tinha uma prática de cura.
E foi muito bom, foi muito bom. Essa prática eu já fazia, né, no grupo que eu participo, da minha Sangha, né, que a gente chama, que é exatamente um grupo onde a gente se organiza para praticar em conjunto, fluir, né, com alguma orientação, algum ensinamento e gerar mais energia. Então, eu tô bem zen, né, bem satisfeita de ter conseguido iniciar a realização dessa segunda parte. E o pilotar não é só andar de moto, né? Ele representa as atitudes mesmo, a ação, né? Você ir em frente, até porque motoca não dá ré, mas pode ser de carro, pode ser a pé. E é o nosso dia a dia, né? É justamente trazer isso do comer, prazer, mundano, humano, rezar, né? Busca pessoal, espiritual e colocar em ação. É totalmente holística, né? Eu sou terapeuta de medicina oriental, de terapias energéticas, então eu já estou profissionalmente há mais de 11 anos nesse ramo. E a dança, há mais de 20 anos, eu sempre levei ela para esse lado, sabe? Entre terapêutico e espiritual. Essas palavras, às vezes, quando eu falo, eu ainda sinto um pouco de incômodo, porque foram muito usadas e estereotipadas, né? Então, quer dizer, na verdade, uma vez eu ouvi uma frase muito legal: espiritualidade não é religiosidade, necessariamente, é estado de espírito, né? O que é isso? É como você está. Você está bem? Então essa é a busca maior, o bem-estar, e isso é o bem-estar, e o bem-estar é a espiritualidade. Então, todo ser humano que eu saiba busca se sentir bem, no mínimo, né? E o conseguir se sentir bem, a gente pode considerar que é uma ínfima parte aqui humana de uma certa iluminação, né? Imagina você não ter a obrigação de se sentir bem, nem ser perfeito, mas saber lidar com a imperfeição e as situações da vida. Então, comer, rezar e pilotar é isso tudo. E realmente tem pessoas que de fora vão ver os extremos, né? A Estê lá no agito e tal, igual sábado eu vou num grande evento motociclístico, vai ter show de rock e tal. E aí, de repente, no dia seguinte, eu tô lá meditando no mosteiro, né? Então, não tem nada de diferente entre as duas coisas se você tem consciência do que você está fazendo ali, né? Pois é, quando a gente pilota é tanta coisa, porque a pilotagem realmente puxa a gente para um estado meditativo. Como você disse, vem insights, vem coisas na mente, né? Que parece que você está trabalhando em cima disso ali. Porque a meditação, muitas pessoas pensam que ela é um relaxamento, que ela é não pensar em nada, essas coisas assim, ficar imóvel. No Zen budismo tem meditação caminhando. Eu acho que até santos católicos também faziam isso. Em movimento, faz um tipo de meditação. Osho, por exemplo, quem conhece, tem as meditações ativas, né? Que é você sair dançando de acordo com os mantras que ele coloca naquela velocidade, é soltar o corpo, liberar aquela energia impregnada. Às vezes tem algumas entoações que parecem alguns gritos, né? Então isso é um tipo de meditação, mas a meditação pura em si é você aquietar, ou seja, na moto a gente está quieto, a gente está ali numa postura, né? Fixa, igual a gente faz na meditação tradicional, e aí você exatamente estar presente, mas sente tudo, no sentido de que você está comandando, tem consciência, está atento,
tem todos os reflexos do que você precisa para uma ação, né? Em cima de você, do que você está fazendo e em relação ao outro, né? Porque você tem que ter o reflexo. Então, a pilotagem, a gente precisa disso. E a meditação é isso. Porém, nem sempre, nem todo mundo que senta ou pilota e fala, vou meditar, consegue meditar, né? Então, na verdade, você vai se imobilizar em todos os seus sentidos, sentidos mesmo, tato, paladar, olfato. Primeiro você vai perceber todos eles, e depois você vai como se fosse neutralizar eles, tipo assim, não tem importância isso, né? Tá ali, nossa, senti um cheiro, às vezes a gente tá na estrada, ai, sentiu aquele cheirinho, né, de bostinha de cavalo, tem gente que acha que é uma delícia, eu morro de rir de uma amiga minha que adora esse cheiro, mas aquilo vem e passa, e você esteve naquele momento presente, você viveu aquilo dali, sabe, o que é muito mais do que uma fotografia. Então você está com todos os seus sentidos apurados, mas ao mesmo tempo você não se encanta por ele, não se atrapalha com eles, né? E na moto a gente precisa de fazer isso, né? Precisa de estar concentrado sem fazer parte da paisagem, admirar a paisagem, principalmente pilotar mais devagar, mas você não pode se perder naquilo, que se você ficar olhando você vai cair, bater, né? Então é exatamente isso, você estar no momento presente, com todos os reflexos totalmente atento, mas como você falou antes, a sua mente, ela tá num outro trabalho, né? Ela tá tão ampla que tá ali no todo, né? E tudo tá ali com você e em você, que aí, como falam de moto, você faz parte daquela paisagem, né? Principalmente nas curvas, né? E eu sempre digo, como na parte de dança, né, como dançarina, que a gente ensaia, por exemplo, para um espetáculo e a gente erra e treina os passos e tudo, e a gente pode errar até mesmo lá no espetáculo, e de repente você não vai ser premiada ali, né? Mas tá tudo bem, numa próxima você vai de novo, faz outra coreografia e tal. E uma dançarina, ela não treina o passo errado, ela treina o passo certo, mas ela erra até acertar, né? E mesmo assim, praticando ainda pode errar. Beleza, tá tudo bem. Só que na pilotagem, eu falo muito da curva, a gente não tem como errar, a gente não pode errar, porque um erro pode ser fatal, não é só perder uma premiação num espetáculo, né? E mais ainda, não treine errado, porque tem gente que fala, nossa, né, tem a pista ali e tal, vou passar para outra pista, pista dupla, beleza. Você está treinando errado, porque no dia que você não tiver uma pista dupla e vier um carro do outro lado, já era. Não treine o erro, porque tudo que a gente faz vira hábito e vira automático. Então a meditação tem que estar consciente, né? Então essa minha viagem é para isso, para eu me conhecer mais ainda, né? Ficar mais consciente ainda de mim, de tudo em volta e poder agir com tranquilidade nas situações da vida. Porque normalmente as pessoas, a gente reage, né? Tipo, a gente vive num bate-volta, né? Então isso é totalmente emocional, conectado com um mental que na verdade está perdido. Quando a gente age, a gente não está usando emoção, nem mesmo mental. A gente está usando uma coisa, uma sabedoria. Eu sei que é isso que eu tenho que fazer. E esse saber a gente não pensa, não calcula. E aí entra uma coisa que muitas pessoas ficam assim comigo. Nossa, mas de repente você tomou essa decisão, largou tudo e tal? Aparentemente é.
Mas ao mesmo tempo, eu também não tive um planejamento, como eu costumo falar que as pessoas fazem, por um longo tempo na vida falando que vai juntar o dinheiro, aposentar e aí vai morar em algum lugar, fazer alguma coisa, fazer uma grande viagem. Não vou entrar agora aqui nos assuntos sobre como fazer isso se eu não tenho condições, que isso já dá um outro grande papo filosófico. Mas quando a gente raciocina demais, eu falo assim, quando penso, logo desisto. Esse é um ditadozinho meu. Porque quando você começa a pensar, calcular, analisar, fazer esse planejamento didático, pedagógico, como chamam, você vê que todas as possibilidades ali normalmente são impossíveis. Eu não tenho essa quantidade de dinheiro, nossa, isso aqui é muito longe, aí eu tenho filhos, eu tenho 30 dias só de férias e tal. Você fecha o caderninho e deixa o seu sonho ali na gavetinha para quando aposentar. Então, quando a gente sente nessa sabedoria do saber, exatamente, penso, logo desisto. É realmente a pura verdade. Se você não fica nesse pensamento fritando, como eu falo também, você sabe. E esse saber, muitas pessoas têm medo. Porque é o que você é o que você quer. Mas aquilo dali parece impossível na vida real. E aí a gente deixa pra lá e coloca emoções e pensamentos e vai nesse fluxo que não é o fluxo natural que tá te chamando. É aquele... Não é nem um fluxo, né? É aquela enxurrada. É enxurrada, não é fluxo, é diferente. Então, assim, quando você sabe, quando você sente, para. Aí, se você medita, você vai trazer isso para a vida do seu dia a dia e vai começar o caminho. Porque você vai encontrar as portas para isso. Aí também já entra outro papo grande que a gente vai falando ao longo de muito tempo por aí, porque eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo comigo mesmo, né? Bom, então eu decidi comprar uma coisinha lá no bazar desse centro de Dharma, né, desse centro tibetano, porque eles fazem esse bazar, é uma lojinha para se sustentarem e ao mesmo tempo que eu ajudo, eu trago um simbolismo para mim que representa várias coisas que eu estou buscando neste meu momento. Esse aqui chama-se Dorje e é duplo, tá? Normalmente ele é usado só um e os mestres tibetanos usam para vários rituais. Bom, eu vou ler aqui para ficar mais certinho, porque basicamente ele é uma proteção que eu vou colocar na bolha da minha moto. Ele significa realização súbita e infalível, é o que eu estou buscando. Harmonia, imutabilidade, sabedoria, meios hábeis e compaixão. O budismo sempre prega a compaixão. Ele é a união, ele representa a união dos 5 elementos que estão no nosso corpo, que se a gente harmonizar, terra, água, fogo, ar, e eles usam o vento, que muitas tradições falam que é o éter, por exemplo, né? A gente tem uma farmácia química no nosso corpo, a gente não precisa de mistificar, espiritualizar nada, a gente tem uma farmácia química no nosso corpo, tem esses elementos, né? Ele destrói a negatividade e desperta o estado iluminado da mente. Então eu escolhi trazer este simbolismo, símbolo material, né, para representar e proteger a minha motoca, a minha viagem. E aí foi interessante porque lá eu olhando a lojinha, tanta coisa que eu adoro, né, que fica de penduricalho lá na minha casa e tal. Mas eu, puxa, né, como? Pra que eu vou comprar isso? Porque eu não tenho onde levar, né? A minha casa agora é a minha moto e os alforjes, né? Tudo que eu tenho. Então, não adianta ter coisas.
Como eu falei no início, a gente tem coisas, rituais, objetos para que a gente possa se direcionar, né? Ter um norte. Mas depois que a gente olhou ali no GPS, eu faço isso. Tá aí uma dica que é prática também, que depois eu posso falar nas lives práticas de pilotagem. Por exemplo, eu não sei ir para cidades, mesmo que tenha placas. Tem hora que tem uma entradinha ali que você tem que sair daquela BR, né, para ir para onde você quer, a cidadezinha que você quer. Mas quando eu vejo, siga 87 quilômetros, ou foi 83 até da última vez, eu vou ficar com o GPS ligado para quê? Para consumir energia, né, a bateria dele e tal. Então, beleza. Coloco lá no meu velocímetro, calculo. Beleza, daqui a tantos quilômetros, então eu dou uma ligada no GPS para me nortear de novo, né? Então é isso. Para isso que servem esses símbolos. Quando você já pegou a direção, você solta eles. Você solta eles, né? Você não precisa deles. Como eu disse, você não precisa de acender uma vela, você não precisa de ir numa igreja, você não precisa de fazer nenhum gesto. Se você medita 1 segundo, tem gente que já me perguntou, você tem alguma religião? Porque quando eu vou fazer, principalmente, a primeira refeição do dia, eu paro, nem sei quantos segundos, às vezes é 1 segundo, para agradecer e oferecer aquele alimento para muitas pessoas que passam necessidades de várias formas. Porque naquele momento eu estou tendo uma abundância que eu posso oferecer energeticamente para quem está precisando de alguma coisa. E isso é real, gente. Isso acontece de uma forma tão real, porque a energia, ela também não é uma coisa mística. Ela é física, não física quântica, física mesmo, de escola, né? E aqui, isso aqui que nós estamos usando agora, o celular, a internet. Isso é como se fosse o mundo energético. A gente transmite aqui via, sei lá como é que criaram esse negócio, cara. Não é? Então, assim, é uma loucura. Ametista, você tem um bastão de... Nossa, que lindo, né? Provavelmente. Me manda uma foto depois. Eu acho lindo. Eu nunca tive um Dorje. Tive vontade já de comprar um. Quem sabe? Porque como eu trabalho com laser de cristal na medicina oriental que eu atuo, que é o Pranic Healing, a cura prânica, a gente faz limpezas, a gente faz até algumas cirurgias e a gente usa o laser de cristal. E o Doge, ele também pode ser usado, né? Para fazer algumas limpezas. Meu mestre da cura prânica, o Master Showa Kokusui, ele não usava muitos cristais porque ele tinha no final da sua vida algumas questões do coração, e o cristal ele ativa muita coisa. Tem muita gente que não sabe disso. Quem tem, por exemplo, minha mãe tem hipertensão. Quando ela ia na minha casa, parecia que a pressão dela subia. Quando ela ia dormir lá em casa, eu não deixava ela dormir lá no outro quarto, que era meu escritório, meu cantinho de meditação e tudo, porque era cheio de cristal. Então a pressão dela subia. Aí eu tirei brinco que ela usava com pedras e tudo, porque ela não podia usar. Uma prima que entrou em contato comigo, estava tendo pré-eclâmpsia. Eu perguntei, por acaso você tem alguma coisa de cristal? Tá usando alguma bijuteria que tenha pedras de verdade? Tira, guarda tudo isso agora até nascer, seu neném, até ele estabilizar um pouquinho. E aí eu fiz um tratamento para ela e tudo se regulou, sabe? Porque o cristal ativa muita energia, né? Então, a gente tem que ter algum conhecimento. Tá, pra apometria eu não sei muito, né? Eu já participei de algumas coisas, mas a gente pode usar tudo, né? A gente pode usar tudo. A gente, usando com cuidado, porque às vezes as pessoas falam, é só um chazinho, é natural, não faz mal, assim como essas energias, assim como o reiki, por exemplo. Não faz mal. Cara, uma vez eu fazia serviço social, já prestei vários serviços sociais para esses lugares, né, que fazem terapias gratuitas,
E aí eu fui atender uma senhora com reiki que ela tinha alguma coisa assim, marca-passo, coisas assim. A gente não podia fazer algumas posições, né, algumas imposições nela, porque aquilo, apesar de curar, é intenso, é energia, né? Então tem que usar com moderação. E o chazinho natural, as pessoas precisam de tomar cuidado, porque tem chazinho que é abortivo, tem chazinho que aumenta a pressão, então tem que tomar muito cuidado, sim, né? Cromoterapia, vixe Maria, né? Cromoterapia, usar umas corzinhas quentes aí, muito tempo no lugar errado, né? Então, assim, tem que ter o conhecimento, né? Tem uma frase também que diz, eu não sei muito bem como é, mas o conhecimento liberta, né? Não é, e eu costumo sempre muito falar, não é informação. Informação a gente tem hoje à torta e direito aqui com a internet. Conhecimento de causa daquilo dali, pouco. Porque normalmente as pessoas leem o título da notícia e já saem compartilhando. Leu a notícia porque às vezes aquele título é só para mídia, para marketing. Lá no texto da entrevista mesmo, da matéria, tá falando outra coisa completamente diferente, né? Olha, para você ver. Pois é. E às vezes ainda quem tá por trás usando, que não tem controle, autocontrole, né, da sua emanação energética ali, vai muito mais intenso. Uma questão que os mestres falam muito, não intencione nem mesmo a cura. Esteja neutro, exatamente como um canal. Se você é canal, você não tem que desejar nem a cura para o outro, né? Quando a gente faz uma oração, a gente nem deseja que aquela pessoa consiga aquilo dali, né? Eu aprendi que a gente deseja, vamos colocar assim, palavras, né? Que a pessoa receba as bênçãos que ela necessita. E aquilo que a gente precisa nem é sempre aquilo que a gente quer no momento, né? Então, para isso tudo serve essa questão de autoconhecimento e tudo, é muito importante. É muito importante. Então, assim, eu realmente gosto disso, né? E não quero colocar isso para ninguém aqui. Mas eu quero que as pessoas, eu desejo que as pessoas possam se inspirar e pegar coisas que acrescente, que inspire a vida. Às vezes uma palavra, como eu já falei, tantas coisas que as pessoas me deram feedback. Um rapaz que me viu em Curitiba e começou a me seguir na internet. E aí me acompanhou e me acompanha ainda por muitas coisas aqui. Ele assistiu uma live sobre mulheres, uma campanha que a gente estava fazendo pro Dia das Mulheres, sobre absorventes e tal. E aí uma terapeuta que tem um projeto que faz doação de kits de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade, que o meu grupo, né, as Delitas, elas fizeram essa arrecadação de absorventes para doar, e eu consegui essa terapeuta com um projeto que juntou os absorventes num kit completo de higiene para fazer a doação. Então foi perfeito. E aí esse rapaz assistiu a live, e na live essa moça falou que o doar, às vezes, um shampoo, vamos colocar aqui que a gente estava fazendo a campanha para uma mulher, é tão, assim, nossa, né? Lavar o cabelo com shampoo, e foi tão importante essa mulher receber esse shampoo, porque ela disse para essa pessoa que doou do projeto, nossa, quanto tempo que eu não lavo meu cabelo com shampoo, sabe? Cara, e isso faz parte do comer da minha viagem. Não é só um prazer, né? É uma necessidade básica que faz a gente ter bem-estar, né? Se sentir bem, com uma limpeza, com uma estética sem aquela vaidade exacerbada, né? Você se sentir bem, né? Então, proporcionar isso para o outro, você
caramba, né? Você não tem explicação, você se sente assim muito mais grato que a pessoa que está recebendo. E aí esse rapaz, ele disse que porque assistiu essa live, ele ficou consciente disso. Aí ele viu chegando em casa um mendigo que estava mexendo no lixo lá e tal, e ele ofereceu para esse cara da rua, acho que foi escova de dente, pasta de dente, alguma coisa do tipo assim. E ele disse que o cara ficou tão feliz. E ele disse que ele ficou tão mais feliz ainda, que a sensação que ele teve, ele nem imaginava que fosse ter. E aí ele lembrou da live e veio me falar que se não tivesse assistido, talvez ele não tivesse nem olhado, nem enxergado o cara da rua lá, o mendigo, né? Então, assim, consciência, a mente serve para isso. Para quando alguém fala alguma coisa, você captar aquilo que tá no seu momento, que você, caramba, te dá uma luz, né? E aí você começa, a sua mente começa a se abrir para enxergar mais daquelas coisas. E aí você, com a ação consciente, começa a trazer, a ter informação, conhecimento mesmo daquilo dali, praticar, ficar atento, né? Então é o conjunto de coisas, porque quando você não escutou ninguém falando, não viu, né, alguma coisa, sua mente é fechada para aquilo. Eu vi, acho que foi minha professora de história do primário lá, que ela falava, ela convivia com os índios, sabe, ela nas aldeias, adorava ela, Miriam, do Pio 12, gente, em Belo Horizonte. Se alguém conhecer, me passa contato dela, que eu nunca esqueci essa professora, foi especial para mim. E ela contava, né, e vi até um filme depois, que os índios, quando avistaram as primeiras navegações, eles não estavam enxergando o que é aquilo, aquele movimento, né, no mar e tal. O olho deles não conseguia identificar aquele objeto que não era reconhecido. Até a mente associar, criar aquela imagem, arquivar, né? E isso é real, isso acontece com a gente. Tanto que a gente fala morango, pá, já vem imagem de morango aqui. Então, quando a gente fala coisas, né, que a gente está conectada ali, a mente arquiva e a gente tem que estar consciente para agir, né? Obrigada. Com certeza eu tenho uma grande equipe que me acompanha e pra gente não merecer, mas pra gente saber ou manter isso, né? Porque eles estão com a gente tem que estar consciente e estar com eles, né? Esse que é o mais importante, eles estão aí e para todo mundo, né? Então, assim, é a felicidade real nesse sentido mesmo. Por isso que eu falei do budismo que prega muita compaixão, né? Não é aquela compaixão que a gente vê também a maioria das vezes de nossa, que dó, e entrar naquele drama de uma notícia, de uma tragédia, por exemplo, na televisão, né? Eu não assisto. Eu não tenho televisão em casa há mais de 20 anos. Porque aquilo, eu assistir e participar daquela energia densa que está sendo ancorada por aquele sofrimento, não vai ajudar. Quanto mais eu entrar nesse tipo de energia, mais eu vou densificar. Então, se eu não assistir aquilo dali, porque eu não posso fazer nada por aquilo dali, às vezes eu posso fazer uma doação, às vezes eu posso olhar para uma amiga perto de mim, que mora um vizinho, e ajudar, que às vezes ele deve estar passando uma necessidade que você que está ali do lado nem sabe, né? Então não adianta ficar no sofrimento. Quando eu fui protetora de animais, por exemplo, cara, eu falava, não é um trabalho bonito, é infinito, é feio, né? Mas eu não agia com aquele sofrimento e nem com raiva, porque eu sei que o meu pai físico mesmo, humano, ele falava muito aquela frase do Mestre Jesus: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. E perdoai-nos, né? Nós não sabemos o que fazemos. Então,
eu até comecei a acreditar que existe uma maldade, sim. Mas, cara, tipo, sabe, lá no fundo, as pessoas não sabem o que fazem, né? Até para fazer o bem é difícil, porque às vezes esse bem ele vai trazer uma queda pra gente, né? Se a gente não tá consciente, aquilo dali pode trazer um ego, né? Pode inflar aquilo dali. Então é como o povo muito diz por aí: não adianta ser natureba, andar de bicicleta, isso, não beber, não fumar, não sei o que, você fica julgando os outros que fazem isso. Você julgar o outro que faz isso, você já perdeu tudo isso que você não faz, né? Então, por isso que eu disse, não tem problema nenhum você buscar o seu lazer, ir no bar, beber e tal. Não. Só que esteja consciente, né? Se aquilo é um escape, se você está fazendo realmente com prazer, se conectando com a parte bacana daquilo, de estar com pessoas, que é um momento de filosofar ali na mesa do bar, né? É completamente diferente, né? Pela volta das resenhas na área de entrada após o jantar. Não entendi muito bem, mas eu acho que entendi no sentido de que é retomar, né, esse aconchego entre as pessoas, né, porque a gente fica só conectado ali, né. Eu tenho que ficar ultimamente de olho, porque como eu tô usando muito a internet para transmitir isso, às vezes eu esqueço de transmitir isso para quem tá do meu lado, né, puxando um papo comigo. Então a gente tem que ficar atento nisso. Gente, e tudo isso é o que eu estou fazendo vivendo na estrada: comer, rezar e pilotar, né? Então eu quis explicar nesse sentido hoje essa minha aventura, esse meu propósito. Ah, sim, as casas tinham... Verdade, verdade, verdade. Tinha sala, antessala, sala de jantar, né? Ficavam conversando enquanto tinha o preparo do jantar. Retrô mesmo, né? Cara, mas isso é legal, né? Isso... E tem muitas culturas orientais que ainda tem isso. Ainda tem isso. E eles são assim... Não sei o que é isso. Muito rígidos, né, nessa questão, porque realmente isso é importante, né? Você vê que hoje em dia a gente não tem mais aquela família. Eu lembro quando eu era pré-adolescente, que meu pai ia em casa do trabalho almoçar e a gente sentava à mesa todos para almoçar e depois a gente saía para o colégio. Não existe praticamente mais esse momento, né? E tá tudo bem também. Só que nem ser tão radical de tem que fazer isso, porque a gente sabe que hoje em dia não dá, não tá dando mesmo, mas preservar aqueles momentos especiais de realmente ser firme. E isso é a disciplina. Né? A disciplina não é só para você acordar 8 horas para poder fazer alguma coisa. Aí, ó, essa palavra mesmo, a comunhão. Comunhão é uma disciplina. Né? E você está ali presente, participando ativamente e fazer a questão, né, de reunir, né, e estar presente. Então, nossa, é muita coisa bacana e simples. Eu acho que a gente precisa de resgatar. E autoconhecimento, transformação e desenvolvimento pessoal é resgate, né? Que daí dá para falar mais vários outros assuntos. Como eu costumo muito falar, a gente não sabe nem o que a gente está sentindo, né? Eu preciso de comer de 3 em 3 horas, ou preciso de beber 2 litros de água. Quem disse? Se eu beber 2 litros de água, eu passo mal. Eu preciso de conhecer a mim profundamente e o que é meu. Eu não sou o corpo, eu tenho um corpo. Isso aqui é meu,
é meu, isso aqui é o meu corpício. Então eu tenho que conhecer ele, assim como eu tenho que conhecer a minha motoca, saber algum barulho, alguma coisa, sabe? Dela para poder ajustar, né, para ficar seguro e seguir em frente. Então eu tenho que saber do meu corpo para eu ajustar ele e continuar. Ele é o meu veículo. Os mestres tibetanos, principalmente dessa linhagem que eu gosto de praticar, eles falam isso. O corpo é um veículo que você tem que usar com sabedoria, né? Conhecer ele para que ele te leve depois a você se desprender dele, né? E fazer tudo isso que eu falei na live toda. E aí, ai, que legal, tanta gente aparecendo aqui. Gente, nossa, vem todo mundo pra cá. Pois é, olha, sábado agora, por exemplo, tem um movimento motociclístico. Para as mulheres é gratuito subir a rota motociclística Caminhos do Mar, na Estrada Velha de Santos. O Miguel da Rubi Fofa vai comigo, que eu já convidei ele também, aqui de São Paulo. É muito bom conhecer as pessoas, tá vendo? Então, assim, se eu sei que o meu corpo precisa de consumir menos água, porque eu sinto em determinados lugares que eu estou de acordo com o clima, situações de vida, as minhas atividades diárias fazem com que o meu corpo necessite mais ou menos de tal alimento. Quando eu trabalhava ativamente com dança, eu consumia muito doce, muito doce. E aí uma grande pessoa, que eu considero um grande orientador espiritual, ele fisicamente, né, ele trabalha num centro espírita, faz tratamentos diversos, ele me explicou e eu falei, cara, faz todo sentido. O doce, a energia, a caloria do doce repunha a energia física que eu gastava e a energia mental e psíquica que eu dispendia, né, para doar para essas mulheres, né? Porque a aula de dança que eu dava não era só uma aula de dança de academia, tinha toda uma dedicação para o resgate dessas mulheres, né? E queira ou não queira, elas precisam de muito alimento, né? Sugar mesmo energia, né? Então eu doava. E aí eu precisava de doce pra, né, ter pique mesmo. Então a gente conhecendo, bora, eu tô doida pra chegar esse dia, Miguel, vai ser muito legal. Mês passado, cara, foram 900 motocas. Nossa, você vai se emocionar. Prepara o lencinho que vai ser muito emocionante. Mas enfim, a gente, né, ter esse autoconhecimento é sobre tudo. Não é só zen, não, né? É sobre o corpo mesmo e tal. Mas isso dá muito, muito assunto. Então, assim, como eu já coloquei aqui e entrei, né, no assunto agora que eu vou trazer constantemente do meu projeto pessoal Comer, Rezar e Pilotar. Então eu separei, né, na última live que eu fiz, em lives práticas e informativas, né, como eu falei sobre pedágio, a pista, quilometragem, a gasolina, e essas aqui que são as lives filosóficas que eu vou falar sobre essa parte do que a viagem, né, tá trazendo. Que inclusive depois eu vou deixar uma dica, não tá aqui, tá no banheiro, sobre escova de dente e os acessórios de moto, que eu vou levar mais pro lado prático, mas se a gente ficar atento lá nas lives práticas, tira muita coisa pra vida da gente, porque tudo é vida, né, gente? Basta prestar atenção. Eu choro também, é muito emocionante, né, quando a gente tá na estrada e passa os 2 dedinhos lá, cumprimenta a gente, né? É muito legal isso. Bom, pessoal, então se deixar eu fico aqui falando a noite toda, porque é muito gostoso o assunto, né? Então, vou me despedir, né? E vou comer, vou comer, que nem só de... Eu faço muito jejum, fico muito sem comer, mas eu gosto de comer. E no momento meu corpo está pedindo energias físicas, então eu vou atendê-lo agora mesmo. Ai, eu acho que eu tô perto da Paulista.
Mas eu não tenho muita noção daqui de São Paulo. Ah, eu tô naquele último lugar que você veio me encontrar aqui com a Rubi. Eu tô naquele mesmo lugar. Aqui mesmo. Fala comigo aí depois, tá? Então, gente, ó, gratidão vocês. Muito obrigada. E espalha isso para quem vocês acham que vai curtir, porque não é só sobre moto, né? Não é só andar de moto, é muito mais. Então, beijão para vocês. Boa noite. Até a próxima.